bem. Olha, pessoal, todo mundo tá vendo aí que caiu energia elétrica em São Paulo, foi um caos por causa da chuva. A Enel, que é a empresa multinacional italiana que assumiu, herdou da Eletropaulo, já investiu 6 bilhões de reais, mas parece que não está adiantando, então foi feita uma CPI. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo instaurou uma CPI para apurar a queda de energia em São Paulo e intimou o presidente da Enel. Volta para mim só um segundo. Por favor, produção. Suspense. O que aconteceu durante a CPI que apura a queda de energia da Enel? Caiu a energia. É isso aí. Viva o Brasil! A energia elétrica caiu hoje durante a CPI da Enel em São Paulo, quando era para ouvir o presidente da empresa, Max Xavier Lins. A luz caiu na Assembleia Legislativa antes do depoimento, mas pelo menos foi restabelecida em seguida. Depois, desgraça pouco é bobagem, aconteceram outras 2 quedas de energia. O presidente da CPI, que é o deputado Tiago Auríquio, disse que a empresa foi vítima de si mesma. Ai, que crueldade. O presidente da Enel afirmou que as instabilidades na Alesp não foram responsabilidade da empresa e que isso foi comprovado tecnicamente. Sabotagem? Será? Ele também pediu desculpas pelo apagão que atingiu mais de 2 milhões de imóveis na cidade. E diz que a energia é insumo essencial. Meu querido Renato Batista, isso é mais ou menos como falta água numa CPI da Sabesp? Pois é, cabeça. Inclusive hoje na Assembleia tem o lançamento da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp, mas não tenho dúvida de que a oposição vai se utilizar desse fato aí de ter caído energia com o presidente da Enel para criticar a privatização da Sabesp, sendo que uma coisa não tem relação com a outra. Agora, que má fase vive a Enel, o presidente da Enel, né? Foi fazer o depoimento na CPI, que já estava instaurada, e a luz faltou. Então, imagina a raiva, né, que ficaram ali muitos dos parlamentares com relação a ele. Provavelmente ele deve ter que voltar à Assembleia e acho que a situação dele não vai ser muito fácil. É como dizia aqui o nosso narrador, o Milton Leite, que fase! Que fase! Meu querido Diego Tavares, já pensou na final do Campeonato Brasileiro faltar bola? Ah, não, aí como é que me conta um pouco? Olha, professor, isso é o suco de Brasil, né? Você até falou, viva o Brasil, quando isso acontece, porque parece piada, gente. Durante uma CPI que nós vamos investigar justamente o problema da empresa que deixou aí os paulistas e cidadãos de outras cidades por mais de 5 dias sem energia elétrica, falta energia elétrica. Logo na Alesp, um endereço super privilegiado, enfim, para quem não conhece, fica ao lado do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então, se isso atinge um lugar como a Assembleia Legislativa de São Paulo, imagina as pessoas nas periferias, imagina, enfim, a população mais pobre, imagina os empresários, os comerciantes que perderam estoques, que tiveram diversos prejuízos com isso. Certamente isso torna evidente a necessidade dessa CPI e que se apure nessa CPI de fato aquilo que a sociedade espera, que a empresa Enel não tem nenhum compromisso com a nossa sociedade e que tem que ter os seus contratos da sua concessão revistos. Rica Mello, o que você tem a dizer sobre esta cena chata, mas também um pouco engraçada, né? Olha, a Enel cresceu 7% no número de consumidores aí nos últimos 5 anos e demitiu 36% dos seus funcionários no mesmo período. Então, de um lado, eu tenho mais cliente, me trazendo mais receita e pagando pelos meus serviços, e por outro, mais de 1/3 dos meus funcionários são demitidos. Ué, qual é a surpresa da gente ter ficado aí uma semana e ainda tem lugares ainda, a energia vai e volta. Minha casa, fiquei sem energia ontem, mais do que 12 horas aqui também, assim como muitos paulistas ficaram dias, né? Não estou reclamando da minha situação, mas da situação de todos. É simples. Então, o que a gente tem que fazer e o que a gente não faz muito bem no Brasil? Quando a gente passa e quando a gente privatiza algum serviço, como o caso da energia, nós temos que ter comitês muito fortes, analisando muito bem o que as empresas estão entregando de valor
pelos seus serviços para a população. Então, o que acontece? A empresa Enel fica só preocupada com o lucro, com o retorno dela e acaba diminuindo muito o serviço que ela presta. E aí, sinceramente, bem feito, Enel, bem feito de ter caído a energia aí quando você estava falando para os parlamentares da sua própria CPI. É para mostrar como o serviço que você entrega para a população não é bom, e não é bom nem na Assembleia Legislativa, né? Que dirá na casa da população, nas pessoas que estão aí nos rincões da cidade. Bem feito, Enel. Vamos ver se você consegue fazer um serviço muito melhor aí nos próximos meses e no próximo ano. Tenho certeza e espero que vocês sejam responsabilizados por tudo isso, por essa confusão gigantesca e por essa perda de valor de muitos negócios, de muitas pessoas nessa semana caótica que São Paulo viveu. A nossa guerra aqui é contra a Enel. Olha só. Ô Rica, e só para acrescentar uma informação na tua fala, que você falou que a Enel diminuiu muito seu quadro de funcionários, diminuiu também a quantidade de postos de atendimento. Porque aqui na cidade de São Paulo, que atende praticamente 12 milhões de consumidores, nós temos 7 postos de atendimento da Enel, postos físicos de atendimento, né? Então, além de um serviço entregue de forma precária, como ficou comprovado por esses fatos, o consumidor que precisar reclamar, que precisar pedir uma manutenção, qualquer coisa, dispõe só de 7 pontos de atendimento em toda a cidade de São Paulo. Ave. Então, eu acho que privatização ela é um movimento muito bom e muito importante. Ponto. Falamos de Sabesp, não podemos confundir as coisas. Mas a lição é clara. Nós temos que fazer os contratos e os estudos e os objetivos da privatização com muita cautela e com muita inteligência. Se a gente pegasse a Enel, na época, primeiro, temos que aterrar todos os cabos na cidade de São Paulo. Tem um custo de X bilhões. Ok, vamos fazer um plano de 30 anos, que é a concessão que vocês vão ganhar, e cada ano vocês vão investir X% da receita. Ok? Não precisa nem falar em valores fixos. X% da receita tem que ir para a benfeitoria. Então, aí a gente não ia enfrentar o que a gente está enfrentando hoje. Tem que ter objetivos, tem que ter cenouras no caminho para a concessionária e tem que ter... A cenoura também pode virar amarga se eles não cumprirem as metas. Então, a culpa é de governos que não estudam e não vão aprofundando as questões antes de dar a concessão. Agora, senta e chora. Ave, só para complementar... Por exemplo, que você falou de aterrar os fios, você vai para outros países da Europa, Estados Unidos, muitas vezes você não vê os fios. Tudo bem, é muito caro a cidade de São Paulo inteira, mas a gente sabe que algumas regiões da cidade tem muitas árvores, são regiões mais complexas. Você poderia começar por esses locais. O custo não é a cidade inteira ter fio aterrado, mas aquelas regiões que a gente sabe que existem problemas maiores por causa das árvores. As árvores são bonitas para a cidade tem que ter um verde, isso é bacana para a população. Poderia começar dessa maneira, ou seja, de fato, é um pouco mais de controle do governo, um pouco mais de inteligência das empresas, porque agora vão acabar pagando, tem que pagar o pato mesmo, e a gente tem que reclamar mesmo. Não falta como fazer todo o estudo do saneamento da cidade, da eletricidade da cidade. Hoje tem tecnologia para isso. Você pode mapear a cidade, como você falou, começar em pontos críticos e ir para os outros pontos. E tem anos para isso. Agora, tem que começar em algum momento. É que o Brasil é o país do futuro que só trabalha no futuro. Exato. A gente não entende que para mudar os próximos 20 anos tem que começar agora. Se eu falar, não, daqui a pouco eu começo, então vai demorar mais outros 20 anos. A gente nunca começa numa empresa que tem lucros muito bons, inclusive num serviço que ele tem a receita, ele sabe exatamente quanto que ele vai ganhar, e todas essas concessões do governo, muitas delas, são protegidas, inclusive, pelo governo. Quando os carros passaram de passar pelas rodovias lá no meio da Covid, as empresas puderam ter aumentos maiores. Por quê? Porque elas não tinham a receita que elas imaginavam quando elas fizeram um contrato de concessão com o governo. Ou seja, o governo acaba passando muito a mão na cabeça das empresas, das concessionárias, e não, de fato, não está olhando para os direitos da população. Não controla. Eu brinco às vezes, não adianta você só ter iniciativa, tem que ter acabativa. O que importa é a acabativa. Então, o que importa para o governo não é só fazer a concessão, ganhamos bilhões aqui nessa concessão. Não, agora controla e garante que o serviço daquela empresa está melhorando ao longo do tempo. Não foi o que aconteceu com a Enel, por isso que a gente sofreu aí essa semana, estamos continuando sofrendo. Exatamente. O que é mais importante numa concessão é o contrato da concessão, porque tudo que não tiver no contrato, o que não tiver no contrato